E por um instante, mais uma vez solte a sua voz no Espírito, para que os seus ouvidos possam escutar a palavra de Deus, e esta palavra possa ter eficácia nos seus ouvidos. Que tudo aquilo que quer roubar a palavra de Deus dos seus ouvidos, do seu coração, ela possa estar protegida pela ação do Espírito. Nenhum mal possa levar esta palavra embora, mas que haja eficácia do Espírito Santo nos seus ouvidos e nos seus ouvidos no seu coração, para que nenhuma palavra se perca. Consagramos nossos ouvidos e todo este momento ao coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da divina providência, levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam da sua face todos os que vos odeiam. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia. Você está bem? Graças a Deus, estamos bem. O Padre gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Os irmãos que estão nos acompanhando agora pela rádio Canção Nova, nós também queremos saudá-los, desejar que sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em frente à Rodoviária Nova, na sede da Canção Nova, em São José dos Campos. Nós vamos meditar agora o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, e nós cremos no poder da palavra de Deus. Deus vai operar maravilhas em nós por meio desta palavra. Amém? Está escrito assim, veja. Jesus e os seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estavam perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide até o povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho no qual ninguém ainda nunca montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão, fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, que estáis fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus tinha mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, enquanto outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana,
Bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos, este trecho que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São Marcos retrata a esperança messiânica do povo de Israel. Você sabe que naquele tempo de Jesus, a expectativa da vinda do Messias, o Messias judeu, era muito grande, porque o povo judeu vivia oprimido sob o domínio do Império Romano. E Roma era inclemente. Havia um sistema de segurança em Roma que se chamava Pax Romana. E a Pax Romana, ela era feita da seguinte forma: qualquer rebelião, qualquer manifestação pública contrária àquilo que desejava o imperador era abafado com peso de morte. Vinham soldados, aqueles blindados com couraça de bronze, com aquele elmo com crista de galo, montados naqueles cavalos imponentes, e qualquer rebelião, qualquer briga na rua, qualquer briguinha de boteco, qualquer coisinha que tirasse a paz no meio da cidade, Roma vinha e matava na hora, não tinha conversa. Roma matava porque era um jeito de reprimir o povo no medo. Reprimir o povo para que ninguém levantasse a mão contra o imperador. Porque, por mais que Roma estivesse lá na Itália, distante de Jerusalém, Jerusalém era escrava de Roma, ninguém se levantava, ninguém erguia faca, ninguém fazia pronunciamento. Isso que vimos aqui no Brasil há pouco tempo, o povo em massa indo para a rua para poder dizer fora Dilma. Isso naquela época de Jesus era inconcebível. Falasse mal do imperador era morte na hora. Era morte na certa, porque nada nem ninguém se opunha ao imperador. E além do medo de morte, Roma ainda reprimia o povo, extorquindo do povo aquilo que o povo não tinha. Tinha que pagar imposto, e se não tivesse dinheiro para pagar, era vendido como escravo. Porque naquela época não existia Serasa. Não tinha como colocar a pessoa no... a pessoa está com o nome sujo. Não. A pessoa não tinha como pagar, não tinha que colocar o nome da pessoa no Serasa para ficar com o nome sujo. Sabe o que fazia? Entrava na casa da pessoa, pegava o que tinha de valor, vendia e pagava. Se chegasse na casa da pessoa, não tivesse nada, vendia a pessoa. A pessoa era vendida. E tinha de trabalhar de graça. Agradeço. Veja, o povo vivia nessa expectativa porque havia uma promessa de Deus de que se levantaria um rei. E esse rei da estirpe do rei Davi, porque a época do rei Davi foi uma época de glória para Israel. O rei Davi tinha sido um rei glorioso, uma época em que Jerusalém prosperou em todos os sentidos. Jerusalém não tinha templo e ganhou um templo. As tribos eram todas elas distribuídas, independentes entre si, e elas foram unificadas num único reino. O rei Davi era um rei que gozava do benefício de Deus, da bênção de Deus. E o rei Davi era um modelo daquilo que os judeus tinham saudade de viver. E havia uma promessa de Deus. Veja, os tempos de glória voltarão. E o segundo templo será mais glorioso do que o primeiro. Eu vou dar a vocês um Messias. Mas veja, a promessa consistia no fato de que o Messias que viria seria ainda melhor do que o rei Davi.
Porque enquanto o rei Davi gozava da bênção de Deus, esse outro Messias, ele seria justamente aquilo que nós dissemos aqui na missa de ontem. Ele seria a bênção em pessoa. Porque, se por um lado ele seria um homem, por outro lado ele traria em si poderes extraordinários. Aquilo que a mitologia grega via no Hércules, lembra do Hércules? Todo mundo já ouviu falar no Hércules, né? Ele era filho de um deus com a mulher, portanto ele era homem, mas cheio do poder sobrenatural de um deus. Assim era a crença dos judeus a respeito do Messias. Um homem, um rei, mas revestido de uma eficácia sobrenatural que viria de Deus. Quando Jesus, ali na Galileia, no interior, lá no norte do país, ele começou então a fazer milagre. Que aquelas pessoas começaram a ver, Jesus alimentava 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Quando aquele povo começou a ver que Jesus caminhava em cima da água, quando aquele povo começou a ver que Jesus curava cego, levantava coxos, quando eles viram o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, quando eles viram a figura de Jesus, as esperanças do povo, como que brotaram dentro deles, de uma forma assim enorme, porque eles disseram, esse homem só pode ser aquilo que Deus nos prometeu. Agora sim, Roma vai ver o que é bom para tosse. Nós vamos acabar com esse imperador filha da mãe. Esse desgraçado vai ver o que nós vamos fazer com ele, porque esse Jesus é demais, e viva Jesus. E Jesus vai ser o homem, ele é o cara. Jesus. E veja, essa esperança culminou naquela viagem decisiva de Jesus a Jerusalém, era a última viagem de Jesus. Jesus estava para entrar em Jerusalém, e naquele momento em que eles chegaram ali em Betfagé, perto de Betânia, no Monte das Oliveiras, porque não sei se você já teve a oportunidade de ir em Jerusalém, eu também nunca fui, mas eu vou contar para você como é que é. Que eu não fui, mas eu estudei, e lá é assim um monte, é o Monte das Oliveiras. Você desce no Vale de Cedron, e depois você sobe o Monte Sião, que é onde foi construída Jerusalém. E o Monte das Oliveiras, dali você já consegue avistar o Monte Sião, o templo magnífico construído lá em cima. E foi nessa altura do caminho que Jesus montou naquele burrinho. E quando ele montou naquele burrinho, as pessoas começaram a estender os mantos no chão. E a maioria que estava com Jesus era tudo gente pobre. Como é que o padre sabe disso? Porque diz o texto que os que não tinham nem manto, começaram a arrancar folhas de palmeiras e jogar no chão. Porque veja, nem manto eles tinham. E quando eles começaram a jogar os mantos no chão, eles pronunciaram uma coisa tremenda. Eles disseram, Baruch Ramá, Peshe Adonai. Baruch Ramá, Peshe Adonai. Baruch Ramá, Peshe Adonai. Que significa, bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem no nome do Senhor. Não é isso que nós viemos fazer aqui? Transformar maldição em bênção? A bênção em pessoa está entrando. O Messias. A bênção chegou. Aquilo que nós estávamos esperando chegou. A bênção que você tanto quer. Qual é a bênção que você está esperando? Chegou. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, chegou. Baruch, o bendito, a bênção, a graça, chegou, chegou, chegou.
Baruch Ramá, fechei Adonai. E o povo gritava, e o povo fazia festa. E eu acabei de dizer para você que a Pax Romana não permitia aquilo. Eles estavam aclamando um homem como se fosse rei, e o imperador era o único rei. Por isso os fariseus olharam para Jesus e disseram assim: mestre, manda esse povo calar, porque daqui a pouco vem o soldado romano, acaba com todo mundo aqui, acabou a festa. Esse negócio de bênção. Sabe que o diabo muitas vezes sufoca a gente, dizendo assim: olha, pode parar. Esse negócio de ser abençoado, de ser alegre, de sair da depressão, de parar de desânimo, pode parar. Sua vida vai continuar a vida difícil. Pode continuar no impostinho, pode continuar no medo de morrer, pode continuar na angústia, nada de ficar fazendo festa, não. Esse negócio de que a bênção chegou uma ova. Mas só que, naquele momento, Jesus faz uma declaração ousada. A gente, quando lê o Evangelho, acha assim, tipo, parágrafo, travessão, narrador, 2 pontos, e Jesus fala e o outro fala, sem importância nenhuma. Mas quando Jesus diz para os fariseus: se eles se calarem, as pedras falarão. Gente, Jesus foi ousado naquela hora, porque existia uma tensão no ar, um medo de morrer, um medo de manifestação, de guerra. Imagina. Eu fico imaginando ali, os pobres com os ramos na mão. Jesus montado num jegue. O jegue era inexperiente, porque diz que nunca ninguém tinha montado nele. Imagina se chegasse os cavalos romanos, o jegue inexperiente. Os cavalos iam atrás de Jesus e Jesus não ia dar nem para galopar. Ele ia meter a vara no rabo do jegue e o jegue não ia. Gente, Jesus quando disse: se eles se calarem, as pedras falarão, Jesus estava sendo ousado. Ele estava dizendo: eu estou entrando aqui para encarar. E Jesus, aquele mesmo Jesus que muitas vezes tinha fugido porque o povo queria declará-lo rei, sabe o que ele fez? Ele desceu o Monte das Oliveiras. Ele passou pelo Vale de Cedron. E ele entrou por aquilo que hoje, mundialmente, é conhecido como Golden Gate, a porta oriental. O que é a Golden Gate? A Golden Gate, naquela época, Jerusalém era cercado de muralhas. Por quê? Porque naquela época não existia direitos humanos, não existia o direito das nações, vencia quem era mais poderoso. E quando um rei vinha de fora atacar uma cidade, se ele encontrasse uma cidade murada, o exército dentro da cidade estava preparado para defendê-la. Por isso que às vezes a gente vê em filmes muro e antimuro e um corredor no meio de toda a cidade. Porque se o exército que viesse de fora atacar, viesse naqueles andaimes com arco e flecha, eles caíam dentro do corredor e quem estava dentro da cidade matava quem caía lá dentro. E Jerusalém era assim, cheia de muralhas, e ela tinha várias portas. No decorrer da história de Jerusalém, o Antigo Testamento narra pelo menos 23 portas, mas não era porta assim que nem essa, de compensado de madeira. Era aqueles portão, que nem a gente vê em filme medieval, de madeira, com grilhões de ferro e tal. E existia uma porta que era especial, a porta oriental, que depois passou a ser conhecida como Golden Gate, ou seja, em inglês quer dizer porta de ouro. Por quê? Essa porta, quando acabava o Vale do Cedron e entrava em Jerusalém, era a porta que dava de frente para o templo. Se você continuasse reto, você entrava no templo, e continuando o templo adentro, você entrava no Santo dos Santos. E a profecia dizia assim, irmãos, que o Messias, ele ia entrar de forma triunfal naquela porta.
Foi naquela porta que Jesus entrou. Jesus entrou naquela porta para dizer: eu sou o cumprimento da profecia. Você sabe que depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, Jerusalém foi destruída várias vezes. E inclusive os muçulmanos entraram em Jerusalém, destruíram tudo. E para não deixar que se cumprisse a profecia, sabe o que os muçulmanos fizeram? Um cemitério na frente desse portão, porque os judeus, o sacerdote judeu não pode pisar em mortos, porque ele fica impuro. E além disso, eles botaram tijolos fechando a porta, para que a profecia dos judeus não se cumprisse, porque é Alá que ia reinar em Jerusalém. Então eles fizeram isso, fecharam a porta, para que o Messias dos judeus não entrasse na porta. Em 1969, os arqueólogos encontraram algo precioso ali naquele lugar, porque enquanto eles estavam escavando perto da Porta Dourada, teve um pesquisador, James Fleming, que ele, de repente ali, fotografando, abriu uma vala e ele caiu dentro de um buraco. E existem até fotos na internet, você percebe ele no meio de uma alçada de esqueleto. E a porta que eles fecharam não era a porta original, porque a porta original estava dentro desse buraco cheio de esqueleto, que era a porta por onde Jesus tinha entrado. Estava lá enterrada a porta. Mas só que ao passo que eles fecharam a porta, eles cumpriram uma outra profecia que existe na Bíblia. Toma comigo. O livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. No capítulo 44. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. No versículo 1. 44, isso mesmo. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1. Está escrito assim, olha. O Senhor Deus fez-me então voltar até a porta externa do santuário que dá para o leste. Ou seja, o leste é o oriente, a porta oriental. Nós estamos falando da mesma porta que Jesus entrou. Ezequiel 44. O Senhor fez-me então voltar até a porta externa do santuário que dá para o leste. Ponto. Ela estava fechada. O Senhor Deus então me disse: esta porta deverá permanecer fechada, não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus entrou por ela. Por isso, ficará fechada. Os muçulmanos, os romanos cumpriram ou não cumpriram a profecia que está no livro de Ezequiel? Gente, aquela porta foi fechada, porque o que Deus dá, ninguém rompe. As dádivas de Deus são eternas. Se Deus te deu bênção, não importa o quanto o inferno clame, dizendo assim: não, você não é digno, não, você não merece, não, você não vai receber. Deixa eu dizer para vocês, se Deus te deu, é teu. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: se Deus te deu, é teu, irmão. Agarra com força. Se Deus te deu, é teu. Você pode clamar: Baruch Ramá Peshe Adonai, bendito que vem no nome do Senhor. A bênção chegou, Jesus selou com o seu sangue, a porta fechou, Ele é aquele que fecha
e ninguém pode abrir. Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar. Jesus, Ele tem autoridade para nos dar a bênção. Mas veja, existe uma parte que é nossa. Você sabe que depois, quando Jesus entrou, que ele chegou lá no templo, ele fez a maior ruaça, né? Chutou os cambistas, jogou o dinheiro no chão, abriu a portinha das pombas. Veja, porque ele não estava satisfeito com a adoração que era feita no templo. Mas ele comprou a briga dos pobres que pegaram lá os ramos de oliveira e jogaram no chão. Alguma coisa nos diz que Jesus não estava satisfeito com a adoração dos poderosos, mas Jesus aceitou a adoração dos pobres. Veja, para você receber a bênção que Deus quer te dar, existe uma parte que te convém, que não tem nada a ver com a adoração do templo magnífico, salve, salve o templo do Senhor. Tem muito a ver com aquela adoração dos raminhos colocados no chão, dos pobres que nem manto tinha. E que adoração é essa que Deus está esperando de mim? Que tipo de adoração é essa? Para você entender o tipo de adoração, eu queria contar uma história para você. Diz que tinha um pai que era caminhoneiro. E esse pai viajava muito. E um dia, quando ele fez uma viagem bastante longa, que ele voltou para casa, ele chegou em casa e ele tinha um filhinho de 2 anos de idade, pequenininho. E o filho dele chegou para ele e disse: papai, eu aprendi a escrever. E o pai do menino, é claro, sabia, uma criança de 2 anos não tem condição nenhuma de escrever, né? Quem é mãe e pai aí sabe, com 2 anos de idade, por mais que a criança seja de um QI muito elevado, a criança não tem condição de escrever. E a criança falou assim: pai, eu aprendi a escrever, e eu vou escrever uma carta para você. E o pai querendo incentivar a criança, né? Poxa vida, é tão difícil a criança querer estudar. Então, já que ele está querendo escrever, então vai, escreve uma carta para o papai. Aí a criança pegou o papel e, claro, ela fez uns rabiscos, desenhou um círculo, fez outros rabiscos embaixo, e embaixo imitou alguma coisa como se fosse uma assinatura. Entregou para o pai dela. Quando o pai olhou, o pai, continuando a querer incentivar a criança, né? Falou assim: filho, mas que lindo! Parabéns, que caligrafia maravilhosa! Que carta bonita! E a criança ficou tão entusiasmada, porque o pai elogiou tanto, que até ela ficou curiosa. O que eu escrevi, né? O que será que eu escrevi? E a criança perguntou: mas papai, o que está escrito aí? Aí o pai da criança olhou para ela e disse assim: olha, aqui está escrito que você ainda não tem condição de escrever. Você não consegue escrever, mas que você ama muito o papai, que você fez uma carta mais bonita para dar para ele. Essa é a adoração que Deus quer que você dê para ele. Deus sabe que você não tem condição de ser santo da forma como você gostaria de ser. Ele sabe que às vezes vai acontecer de você cair. Ele sabe que às vezes você vai derrapar e você vai acabar não fazendo do jeito que Ele quer. Mas Ele tem orgulho de ser o seu pai, porque Ele sabe que na sua insuficiência, você não está dando pombo, carneiros, glória do templo de Israel, mas você está dando o seu raminho para Ele. O melhor que eu consigo, o melhor dos meus esforços, aquilo que eu tenho no meu coração, o desejo de honrar a Deus, eu estou dando para Ele. Nós somos essas crianças que, embora não conseguimos fazer direito, nós temos muito desejo de escrever uma carta de amor para Deus. Deus não está esperando de você um livro que ganha Bienal de São Paulo. Ele não está esperando de você que você seja um grande carreirista na Academia de Letras.
Ele está esperando de você manifestações espontâneas de amor. E sabe como que isso é feito? Quando a gente sobe nas palmeiras, arranca as folhas, porque eu não tenho manto, mas eu jogo no chão, porque eu acredito que aquele que me abençoa é digno do mínimo do meu esforço. Jesus está querendo de você o mínimo, irmão. Que você rompa com aquela preguiça e vá para a missa do domingo. Que você rompa com aquela preguiça e reze um terço. Ele está querendo que você dê para Ele o pouquinho que você pode dar. Que você caia, mas que você levante e diga para Deus, eu vou tentar de novo. Eu vou me esforçar mais um pouquinho. Dessa vez eu vou conseguir. Deus está dizendo para você, Ele que te abençoa, Ele quer a sua adoração espontânea. Ele quer um pouquinho de você, porque Ele deseja abrir a porta, passar por ela e fechar e dizer, demônio algum entra aqui, neste lugar que é o seu coração, porque eu habito neste lugar. Jesus quer isso. E como eu sei que Ele quer, agora eu convido você a fazer um passeio comigo no livro do Apocalipse. Vamos lá. Facinho. É o último livro da Bíblia. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele trata das coisas dos últimos tempos, do fim dos tempos. Quando Jesus vier em glória. E a primeira parte do livro do Apocalipse é uma carta que Deus escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E essas cartas, todas elas seguem um padrão. E no fim de cada carta, Deus faz uma promessa. E nós vamos ler essas promessas juntos, tá certo? Então toma comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Está escrito assim, olha, preste bastante atenção, hein? Isso aqui é de suma importância. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso. Amém? Amém. Ao vencedor o quê? Darei. Quem aqui estudou português na escola? Darei é o quê? É um verbo conjugado no tempo futuro. Darei. Certo? A professora está ali, ó. Agora vamos continuar. A partir do versículo 8, é a carta para a igreja de Esmirna. Vamos lá no versículo 10. Está escrito assim, não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. E agora a promessa de Deus, ó. E eu te darei a coroa da vida. Eu o quê? Darei a coroa da vida. Darei é o quê? Um verbo conjugado no tempo futuro. A partir do versículo 12 está a carta à igreja de Pérgamo. Vamos tomar o versículo 17. Está escrito assim, veja. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem recebe. Eu darei o maná. Darei é o quê? Um verbo conjugado no tempo futuro. Vocês estão bons de português, hein? 10 para vocês. A partir do versículo 18, nós temos a carta para a igreja de Tiatira. Vamos lá no versículo 26. A promessa que Deus faz à igreja de Tiatira. Está escrito assim: e ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as regerá, governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila. Darei, governará, quebrarão. Tudo isso são verbos conjugados no tempo futuro. Agora no capítulo 3, a carta para a igreja de Sardes. Vamos lá no versículo 5. O que está escrito? O vencedor será revestido. Na minha Bíblia está escrito: o vencedor vestirá. O que é vestirá? É o verbo vestir, conjugado no tempo futuro. A partir do versículo 7, nós temos a carta a Filadélfia. Amém? Vamos no versículo 11. Está escrito assim na minha Bíblia: eu venho logo, guarda bem o que recebestes, para que ninguém roube a tua coroa. Versículo 12. Ao vencedor, farei dele uma coluna no santuário de Deus, e daí não sairá. Nela gravarei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce de junto de Deus. E gravarei nela também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja quantos verbos. Ao vencedor farei, no futuro. Daí não sairá, sair, no futuro. Gravarei, o verbo gravar, conjugado no futuro. Gravarei nele também um nome novo, no verbo futuro. Amém? Tudo no futuro. Todas as promessas de Deus é para o futuro. Agora nós chegamos na última igreja, Laodiceia. A última igreja, São João muda. E lá no versículo 20 ele escreve assim: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos refeição, eu com ele, ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no trono, como também eu venci e estou sentado no trono de meu Pai. Se ao passo que nas outras só fala do futuro, aqui Jesus fala, eis um monte de verbo no presente, no agora. Eis que eu estou agora, nesse momento, na porta, e eu estou batendo. Quem ouvir, outro verbo, no presente, agora. Quem ouvir agora a minha voz e abrir agora, no presente, a porta, eu entrarei, agora, no presente, e cearei com ele.
Jesus que entrou na porta de Jerusalém. Nós estamos nos últimos dias, Jesus está para voltar. E Ele que entrou na porta dourada. Ele que entrou naquela porta que está fechada até os últimos dias. Ele agora está querendo entrar em outra porta. Olhe para o seu irmão e diga assim: a porta do seu coração. E é urgente. Ele quer entrar agora. Escute o que eu vou dizer para você, irmãos. Você não pode ver. Mas Jesus prometeu: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está aqui agora. Ele está aqui enquanto nós nos reunimos em seu nome. E Ele está querendo entrar na porta dourada do seu coração. Você, com o melhor que você pode dar, ainda que seja pouquinho, você precisa abrir agora o seu coração e dizer: Baruch Ramá, Peshe Adonai. Você que veio para transformar maldição em bênção, diga: bendito o que vem no nome do Senhor. Entra, Jesus. Eu preciso que o Senhor entre, Jesus. Eu te dou boas-vindas. Bem-vindo o que vem no nome do Senhor. Esse é o melhor que eu posso te dar, Jesus. E eu queria que você ficasse de pé agora. A última promessa para o futuro diz: ao vencedor eu farei sentar-se comigo no trono. Mas para a última promessa se realizar, depende do momento presente. A última promessa só se realizará se no momento presente você abrir a porta de ouro que está aí. A porta que só você pode abrir. Jesus quer que você abra o seu coração agora. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos. Esqueça quem está perto de você. E convide o Senhor. Diga: Hosana. Hosana quer dizer salva-me. Hosana na língua hebraica quer dizer: Ele veio para me salvar. Aleluia, aquele que veio para me salvar. Hosana, salva-me, Senhor. Bendito o que vem no nome do Senhor. A bênção chegou e eu a recebo dentro de mim. Nada de maldição. A bênção está aqui. Eu quero, Jesus, recebe-me, Senhor. Eu abro a minha vida para o Senhor entrar. Vem, Senhor, eu te quero. Eu preciso de Ti. Faz, Senhor, na minha vida. Vem, Jesus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Diga a Ele: eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, do início, cante: eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, agora só as mulheres. Eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante e reze isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Os homens agora, cante, homem,
Com força eu abro. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. e erga o seu braço, homens e mulheres juntos, diga a Ele. Pois com teu braço forte, Como teu braço realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. receba a bênção, abra a porta e receba a bênção. Pois com teu braço forte, Ele pode fazer por você, abra a porta para Ele. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. pois com teu braço, Pois com teu braço forte, como teu braço, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E vamos dar agora boas-vindas ao Rei, como aquele povo em Jerusalém. Vamos erguer o nosso braço e dizer: seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça-o sentir-se bem aqui no meio de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, amante da minha alma. Faça Jesus se sentir bem no meio de nós. Diga para Ele: eu te recebo com amor, Espírito Santo, com tudo que tenho. Bendito Deus, amado, bendito. Baruch Ramá, Te exaltamos, Peshe Adonai. Deus. Baruch Te Ramá, adoramos, Peshe Senhor. Adonai. Baruch Ramá, Oh, Peshe Adonai. Hosana, Bendito que vem no nome do Senhor. Bendito, Bendito, Deus de bendito. Israel. Bendiga o nome de Jesus. Bendiga o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus. Ori alabando, ori aladai. Exaltado o teu nome, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Tu és grande, tu és santo, tu és lindo, Jesus. Tu és forte, Jesus. Santo, 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 santo. Santo de Israel. Santo de Israel, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos libertar do poder das trevas, do poder do pecado, do poder da morte, do poder do vício, do poder da miséria, do poder de tudo que nos corrompe. Oh, bendito, bendito. A bênção chegou, irmão. Receba, receba a bênção. Ori aladalaio. Hosana, salva-nos, Senhor. Quebra os grilhões, rompe as cadeias. Ori aladalaio.
Hosana ao que vem, Hosana. Bendito que vem em nome do Hosana Senhor. ao que vem, Hosana, Hosana, Hosana. vem Senhor Jesus. Hosana, Hosana de Israel, bendito de Israel. Cante ao